Hi everyone, welcome to Sheffield DocFest and welcome to this session titled Storytelling as Collective Resistance. My name is Jamie Allen. I'm the programmer of a section of the festival called the DocFest Exchange, which is supported by the Wellcome Trust to try and create a wide conversation around the health of the planet, climate change and climate justice. So now I'm going to hand over to Andrea Ischíu, who's going to moderate this session. She's also a filmmaker and journalist, and she will introduce the rest of our guests. So thank you for being here, and yeah, over to you. Hello, everybody. Good morning. I'm from Guatemala, Zacari Iwonohel. I know it can be late in the day in other parts of the world, so I'm really happy to be here. Welcome to this DocFest Exchange Beyond Our Own Eyes, and the program can be seen in the page of the Sheffield Festival. I'm really happy to be part of this panel today because we're talking about storytelling from Indigenous perspectives. We're going to talk about with amazing collectives of communal cinema from different parts of the world. So we're going to talk about resistances, about creativity, and especially talk about it from Indigenous perspectives in this time of climate crisis, in these times of ecocide, in these times of genocide against our communities. So I want to welcome today to Elizabeth Povinelli. She's a professor of anthropology and gender studies at the Columbia University, and also founding member of the Karrabing Film Collective, which is based in Indigenous regions and communities of New Zealand. So welcome to the Professor Elizabeth. And also I want to welcome to Sueli Maxakali and Isael Maxakali. Both are co-directors of the documentary Nuhu Yak Muyoham, This Land is Our Land, who are also members of an Indigenous collective film media that is based in Indigenous communities in Brazil. So we want to welcome you and also giving a warm hug to you in the different regions of the world that you are based. So thank you very much for coming, and also thanks a lot to the people that it's joining. So I will invite our partners, our compañeras and compañeros to turn on their cameras and be welcome to this amazing space that we're hosting today in the festival. So welcome Elizabeth, welcome Isael and Sueli. I am really happy and glad to be here. Bom dia, compañeros. Me siento muito honrada em estar aqui com você. So today we're going to begin with this little chat about what is storytelling as an act and as a collective act of resistance. As Jamie said, I'm also an Indigenous filmmaker, an Indigenous community communicator. And for us as Indigenous members of communities, cinema is a collective act. Contrary to what the industry and the outer cinema industry tell us, from the Indigenous peoples, telling stories collectively is something that we're very good at and that we have practiced for thousands of years. Indigenous peoples are diverse, and also are forms to organize and to subsist. And today, Indigenous communities and peoples are trapped in some structures called states that have sought our extinction, domination, and homogenization. But we always open cracks, we resist. And in the past decades, the cinema has become, in many Indigenous peoples, a collective act of creation, a possibility to build other forms of production, other stories outside the film industry,
and its violent, invasive, extractive, and competitive dynamics. So those of us who have been trained in film and community communication processes learn to cultivate the value of collective organization over individual authorship. Collective construction learning is an important part as also the result in creating a film. So I wanted to start asking to Isael and Sueli, in your experience and the experience of your people and community, what is your intention in telling stories collectively? Bom dia para todos. Sou Isael Maxakali, moro aqui no município de Ladainha, Minas Gerais. Eu sou cineasta também, né? Aprendeu filmar foi 2000, né? Aí hoje eu estou aqui, né, em município de Ladainha, Minas Gerais, né? Porque eu sou coordenador também da escola, né? Eu fui vereador também, né, de município de Ladainha, né? E nesse ano não foi ele, né? Mas porque eu gosto, né, fazer filme, né, filmar, fazer imagem, né, para escola indígena e não indígena também, porque eu gosto mesmo da nossa cultura, né? Porque a nossa cultura está viva. E também, né, nós estamos preservando a nossa língua, né? A nossa território também, né? Pintura, né? Arte também. Porque eu gosto de filmar, né? Fazer documentário, né? Porque eu gosto de mostrar o meu trabalho para o Brasil todo, né? E fora do Brasil também, né? Porque eu quero clarear o povo Maxakali, porque nós somos o povo fica no escuro, né? Fica embaixo da coberta, né? Porque o governo não quer saber o povo indígena, né? E o governo fala assim, o indígena acabou. Em Minas Gerais não tem mais indígena, mas nós preserva a nossa cultura, né? Por isso que eu gosto de mostrar o documentário, né? Onde tem esse festival, né? A gente está mandando para lá, né? Para clarear o povo Maxakali. Também aprendeu muito com o nosso pajé mais velho. Eu aprendeu com minha mãe, né? O nosso território, né? Esse Vale Mucuri é do povo Maxakali. E depois, né, chegou não índio, né? Foi invadiu, né? Roubou a nossa terra. E hoje nós não tem terra. Tem terra, mas é pequena, né? Porque a nossa população Maxakali cresce todo ano, todo mês nasce criança, todo ano, né, cresce, né? Casando, né, vai crescer a população, mas a nossa terra nunca cresceu, né? Porque nós somos diferentes, né? Nós temos terra para ter escola indígena, para ter saúde indígena, para ter o nosso cultura viva, né? Se não tem a terra, vai acabar a nossa cultura, né? Vai acabar a escola, não vai ter saúde também. Por isso que nós estamos clareando, né? Eu, Sueli, minha esposa também, né? Era cineasta também, né? Estão produzindo vídeo, né? Para mostrar para o governante, né? Saber que tem povo Maxakali em Minas Gerais, né? Por isso que nós estamos continuando lutando para nós conseguir a terra. Hoje nós estamos morando a terra provisória, né? Tem aluguel de terra, que nós estamos tirando o nosso recurso e pagando aluguel de terra. 12 meses, né? Um ano, né? Nós estamos continuando pagando, nós estamos tirando o dinheiro
na boca das nossas crianças, né? Continuando pagando aluguel de terra. E hoje, né, nós estamos aqui, né, no município de Ladainha, né, também, né, sempre que nós estamos discriminando também não índio, né, preconceito, né, porque tem gente não índio, né, vai falando mal do povo indígena, mas não são todos também, né, tem gente boa, né, tem gente que não gosta também, né, joga política também, né, a prefeitura também, né, o ano retrasado, a prefeitura gosta de ajudar a aldeia indígena, né, mas hoje, né, tá diferente, né, depois, né, o outro prefeito perdeu e entrou outro prefeito, né, e recusou receber o nosso emenda também para nós pagar a terra, e foi recusado, né, não quer receber o nosso recurso, né, para pagar e quitar essa terra onde nós tem a aldeia, chama aldeia Raucainho. E também, né, eu quero falar um pouquinho, né, o meu trabalho também, né, porque eu aprendi também a falar português foi 2000, né? Eu estudei fora, né, da aldeia, né? Estudei cidade, partindo, fez magistério e depois, né, formei 4 anos, fez prova na faculdade UFMG em BH, passei também. Aí formei, né, em 2011, né? E hoje, né, eu falo português, mas não é correto também, né? Eu falo assim, não dá para mim ajudar a minha comunidade, né? Porque eu gosto, né, ajudar a minha comunidade, né? Gosta mesmo, né? Eu faz reunião, né? Dá conselho para a minha comunidade, né? Faz reunião grande para todos os professores indígenas, Maxakali. Nós temos que organizar a aldeia, né? E sempre também, né, nós estamos participando, né, encontro dos povos indígenas para nós defender a nossa território, né? Porque a nossa território, né, é longo, é grande, né? Por isso que nós estamos continuando, né, lutando, né? A luta não é curta, né? É longo, né? Mas nós vamos continuando lutando, né? E também, né, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa escola, né? Porque a nossa escola é diferente, né? Mas nunca é diferente, só o nome também, né? Porque está seguindo, né? É igual do não índio também. Aí por isso que nós estamos aqui, né? Para nós preservar a nossa escola diferenciada, né? Saúde é diferenciada, né? E também, né, nós precisa terra, território, tem que devolver a nosso território para nós, né? Porque a terra, todo território, né, estão enfraquecendo, né? Tá doente, né? Porque não índio, né, desmatando mata, destruiu o rio e a terra, estão gritando, né, mas não índio não ouve, mas nós sabemos, né, a terra tem que ser curada e nós precisamos da terra para curar, e o rio também, nós temos que curar o rio, nós temos que fazer rituais em cima da terra, nós queremos terra para nós sobreviver, a nossa família, trabalhar, plantar e preservar mata também, fruta também, porque alguma bicho, né, que acabou, bicho grande, né, sucuri, né, anta, onça, jacaré,
acabou tudo, né? Não tem mais, né? Mas o nosso canto preserva o nome. Todos os cantos preservam tudo, né? Porque acabou peixe, mas o nosso canto, né? De ritual, né? Preserva tudo, né? E nós somos professores também, faz desenho do bicho grande e nós vamos explicar para estudante Maxakali. Não existe mais, mas só tem o nome e tem desenho, está representando, substituindo, né, o bicho grande, né? Por isso que nós estamos aqui, né, lutando, né, para nós conseguir a terra, porque o governo não quer saber do povo indígena, Maxakali. Por isso que nós somos professores, nós temos que falar pelo nosso direito, né? Porque a gente estão aqui, Maxakali, é povo sofrido, sempre que nós estamos sofrendo, né? Preconceito, discriminação, mata meu parente em cima da terra, derrama sangue em cima da terra. Aonde o meu parente morre, vai ter espiritual dele, dela. Aonde fazendeiro atropela, né? Vai ficar espiritual e vai cantando, fazer seu ritual, né? A nossa terra é grande, né? Mas hoje, né, a terra é pequena, igual o curral para nós, né? Onde eu vou buscar meu alimento para sustentar minha família, né? Se eu preciso caçar, eu vou sair, mas eu vou ver placa escrita, né? Proibido pescar, proibido caçar aqui. Aí, para mim, não é assim, terra livre. Nós precisamos a terra livre para nós andar longe, né? Buscar alimento, caçar. Mas hoje não, né? Porque nós não somos igual a cidade, né? A aldeia é diferente, né? Porque nós não tem recurso para nós fazer apartamento, né? Longo, né? Alto, né? Nós precisamos ter espaço, precisa terra boa, onde tem rio, precisa terra plano, né? Daí, quer deixar para a Sueli, falou também. Obrigado. Daí, meu nome é Sueli Maxakali, queria falar um pouco da experiência com que a gente pensamos. Ano passado, né, hoje, né, nós estamos aí nessa luta, a doença, né, mas em frente a essa doença, né, nós sabemos que nosso filme, né, está circulando, não parou. Queria agradecer vocês também por ter passado esse filme, ter conhecimento do nosso filme também. Falar um pouco, né, também que eu sou aluno do FIEI, da Faculdade de BH. Hoje, né, estou aqui fazendo trabalho, as filmagens, tudo de longe, né, para poder mostrar. Tem outro filme também, que é filme do pajé também. Não são só esse filme, tem outros filmes também nossos. Mas aprendi muito, tipo lá nos parentes, Xingu, lá tinham as meninas também. Eu fiquei 15 dias lá aprendendo, uma professora me levou, passando meu conhecimento, aprendendo com elas também. Nossa cultura são muito assim a mesma coisa. Tem muito respeito para os pajé também, quero deixar assim. A nossa filmagem, né, quando a gente filma, a gente tem muito respeito para os pajé, para os mais velhos, que tem muito conhecimento, são sábios também, né, que as pessoas que têm conhecimento a fundo, porque todos os cantos preservam a nossa cultura é viva, são fortes também para a cura. Agora, essa doença que chegou até a gente,
não morreu nenhuma pessoa mais velha, né? Nossos mais velhos não morreu porque nossos pajés fizeram remédio do mato para poder estar bebendo, poder estar lavando a cabeça, e ajudou bastante nossos mais velhos. E hoje, né, nós passou essa doença e a gente pegaram o convite, mas passou meio fraco também. E aí, nosso povo Maxakali não morreu, não, por devido à doença, porque quando a vacina chegou, nós tinha pegado, mas passou fraco. Queria falar, né? E também quero deixar bem claro que meu povo Maxakali, eu tenho muito respeito também, porque nosso povo tem muito sofrimento, deixando suas terras, né? Lugar, né? Para outros fazendeiros poder dizer que é deles. Hoje, né? Nós passamos correndo para não perder sua língua, né? Deixando a terra para trás. Mas o lugar que surge canto, registramos, lugar que passaram, registramos, e a cidade próxima também são muito preconceituosos devido do povo Maxakali, porque reconhece essa história, e hoje nós queremos mostrar a nossa cultura e as nossas escritas também, letra, todo na língua, a gente queria mostrar para outro país estar conhecendo nossas escritas. Nós somos professor, mas a gente dá aula para os alunos diferente as escritas de que o português, porque nossas escritas são diferentes, as letras diferentes. E queria falar, nossos cantos são muito fortes, preserva tudo. Nós perdemos muitas abelhas nós perdemos durante acabar a nossa mata, mas nós, dentro do canto, nós não perdemos nenhum, nós preservamos todos os nomes da abelha, mas em vista assim, nós acabamos tudo, tá? Pessoalmente as abelhas. E hoje nós estamos aí, né, na luta, nós não desistimos de estudar fora, enfrentando preconceito, mas nós estamos aí, na luta, junto com o pessoal, né, que tem conhecimento. Queria agradecer vocês pelo convite, passar nosso cinema também. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, a gente está aqui para responder vocês e mostrar a nossa também a verdade, que todos os filmagens nossos não foi ensaiada, foi toda assim, filmado sem ensaiar. Vai. Fala de novo, porque eu vou agradecer, eu fiquei muito feliz também, porque o nosso filme foi premiado também, né, na reunião, né, porque esse trabalho é longo que nós organizando, né, para filmar o território do povo Maxakali, essa região, né, do Vale do Mucuri, né, e também perto da Bahia também, né, e nós fez viagem, né, não é fácil, né, porque nós estamos passando lá onde tem território, com medo também, né, levei minha mãe, né, e meu tio Totó também, algumas páginas de outra aldeia, né? Aldeia Pradia, a Gamboa também. Nós fizemos um trabalho muito forte, né? Mas nós filmamos com medo também o fazendeiro, né? Aí nós recebemos muito assim, né? Reclamação também, o vaqueiro, né? Não é fácil, né? Aí onde tem o território de Maxakali, a gente foi lá, né? Porque minha mãe estava contando história, né? Sobre o nosso território. Falou também, tinha aldeia ali, né? Aldeamento, né? Na cidade de Itabacuri, né? Aí eu anotei, né? Marcou tudo, né? Para nós organizar antes de nós fazer o trabalho, né? O filme. Aí conversei com Roberto Romero, né? Eu chamo meu irmão, né? Porque ele vem direto aqui na nossa aldeia e fica na nossa casa, né? Fica 30 dias, 15 dias, né? No outro mês ele volta.
Aí nós fez esse projeto para nós fazer documentário do território do povo Maxakali. Aí nós anotamos muito, né, o lugar onde nós vamos passar, onde tem cidade, onde tem a aldeia, né? Território, né, do povo Maxakali é grande demais, né? Eu vi o cartaz aqui que saiu, né? Você vê a território é grande, né? Do povo Maxakali, não é pequeno, não. Aí falei para a Sueli, o meu sonho é fazer o filme, né, sobre o território. Por isso que nós fizemos esse filme, onde tem o nosso parente que foi matar, nós vamos passar ali, aí nós temos que filmar, né? E levei muito pajé homem, as mulheres também, né, acompanhando. Aí nós estamos assim registrando para escola indígena e não indígena também, né? Conhecer muito bem, né, a nossa território, porque nosso território é grande demais, né? Hoje nós temos terra pequena, nós precisamos terra, precisa devolver terra para nós, né? Aí eu falei assim, eu vou resistir, fazer documentário, né? Por isso que nós fez, né? Informação. Aí, e hoje também nós recebemos notícia ontem e hoje também, né? Que a Sueli fez o DCC dela, né? Porque era estudante, né? E esse filme vai entrar o trabalho dela, né? Ela vai formar final do mês de agosto, né? Em setembro vai ter formatura, né? Para ela nesse filme, né? Aí. Não é real, não. Aí por isso que ela tá feliz, né? Eu falei, nós vamos fazer comemoração grande, né? Porque ela escolheu esse filme para terminar a estuda dela, né? TCC. Vai, obrigado. Thank you very much. Muito obrigada, companheiros. We're very happy to hear this news about your prize, about graduation of Sueli. And also thank you for sharing with us the reasons of creating collective voices to make movies and to make cinema, and especially the necessity of telling a story to preserve our languages or chants or demands for the land back. So I hope also, and I join the voices that say demarcação já. So I'm welcoming also Elizabeth. She is part of the Karrabing Film Collective, which is a filmmaking group and form of Indigenous grassroots resistance. They are based in Belian in the Northern Territory of Australia. So they are creating a model of Indigenous filmmaking and activism that brings together different tribes, different languages, and that conceives the work through the communal thinking and collective experimentation. And they're building fiction and documentary work. So we're really happy to see a bit of it and then listen from you, Elizabeth, about the collective construction learning and why it's really important to tell stories collectively. Yeah, I think hopefully it's great to be here, and thanks Isael and Sueli, that was amazing. Like bravo and right on and keep going. I think what we want to do is show a clip that we made in which the other members of, or some of the other members of the collective are talking about why we make films, how we make films, and their voices are in the forefront. We have grown up together, but I'm the only member who's not from the indigenous lands along the coast. So it's always a little strange for me to be here by myself. So, and I also believe that
Isael and Sueli and everyone will really hear the deep connections and resonances between the projects if we do that. So I think we're going to not begin with me or a clip from the film, although we could also do that, but a 3-minute listening to some other members of the collective. When people don't go back there and mind if that country go away, or go back and look, country shut themselves up. Yep. And they hide everything. And they need to go back there, they hide him everything. No? Much thinking about that place. I remember come here long time ago. You think about yourself, you know? You don't come here like Lawi country. Yeah, the jealous and that more one then. But we have to think like go back there like that country. We have to smoke them up ourselves, you know? Yeah, for a sweat and things like that. Yeah. When we do that now, it'll settle down then. We got things there to set up now. Organizing some painting now to be set up. Well, when you go back to the country and set them up thing, and just that country come alive again, you know? Because they know that family will come back to this country and they're doing something for it. And looking after the place. And them sites and fish trap, everything. We're alive. When we go into art, it's like so we can get people to understand in a different way. That's a new dimension thing. That's how we go into making the film about art, and the art includes dream inside and it tells story. And then when we go back to our country, we see a lot of, we sort of feel spirit there, no? Because spiritual thing, and like our ancestors welcome us back. They're gonna like feel something. Yeah, feel something. They will put them painting here from them up all the family. Oh, that's good. Maybe they're thinking at themselves. Yeah, that country. Yeah, they'll be proud, I think. Yeah. We're giving back to the ancestors. Giving back what they give us in the beginning, and then now it's our turn to give back to them. Only our indigenous mob, the white people, see young kids, they can. So I think you can, even in that short clip, start really hearing the deep connections, even across differences between what's going on in Australia and what's going on in Brazil and what's going on in Guatemala and what's going on in what we call the US and what's going on what we call Canada. There were a couple things that everyone thought I should mention about the collective. And again, in connection with what we were just hearing, the first is that Karrabing is a word, and it's also an idea. It's a word in the Emiango language, and it refers to when the tide's at its lowest and set to come back onto shore because it's coastal. It's a vast coastal region. And then there's Karakal, which is a high tide set to go back out. And both of them are good. You can do things in them, like you can go hunting and fishing and all kinds of things. But Karrabing is also an idea, and I'm super, and I wish everybody else was here because I know they would also be super interested in the way in which we say Betagut when we say white. We say Betagut. I don't know in Creole. The different ways that whites dispossess folks. And so in Australia, they did it through genocide, which, you know, we see everywhere. And then they tried to do assimilation, right, to destroy cultures and pull people in. And then the white trick was through recognition. That is, the state says, oh, we recognize that you're different and you have different cultures. So
to get your land back, all you need to do is show us how your culture fits the law. But the law was written in such a way that people had to make their culture into a kind of property and make their land into a kind of property, right? So with borders and sharp differences between this country and that country, and then owners. And what members of Karrabing insist, and why they use the concept, why we use the idea of this saltwater tides, is that while yes, everybody knows where their country is because they know where their dreaming or totem is, that the land was formed in the past through the interactions of these dreamings. And so these lands are fundamentally connected. So Karrabing says everyone has their own language, own country, own stories, own traditions, but those stories, those languages, and those countries are in the beginning interconnected and obligated to each other. And so Karrabing is not simply one group or one tribe or one clan or one language, but it's a series of obligated relations that are nested in ecologies, obligated relations of speaking to each other across languages, obligations of totems that may be in one place, but it's because they came from another place and had interactions with other things that are in other places. So to keep this one alive, you have to keep that one alive. So it's refusing a white settler understanding of property, of ownership, of possessiveness, right? And even as people say, but we know where we come from. It's not like we're just like the other idea, we're just wandering around. No. It's roan in Creole, roan and connected, right? And it's the and is not English and, it's like roan because we're connected, because of the way in which these own places were formed by these deep and sustaining totemic and ecological and linguistic and story connections. And so I think that's, and what you see Rex Edmonds in the film, in a longer version of this, he talks about the way in which this law of recognition, which was really a tactic of separating groups, was, if not intentionally so, kind of intentionally so, meant to place Indigenous people in a fighting relation to each other, my property, your property, rather, and cut the connections between places and spirits and country and ancestors. So that was the first thing everyone wanted me to make sure I communicated. The second was that we make films and art not for film and art, like it's fun and we enjoy it. And that's the only reason we do it in some way, but we make it in order, which I really felt in y'all's film, make it in order to get the ancestors to understand that everyone still cares. And as we're doing that, generations come to talk and know the stories and the place and everything. So the filmmaking is not for, God bless Sheffield and everything else that flows prestige into foregrounding the struggle of Indigenous people. That's great. And please keep doing it. But it's really for the ancestors, right? It's this recircuiting. It's a redirection machine, if you want, in which the art is for the land and for those who struggle to continue to hold and belong to it. That's a second thing. And then third, really quickly, everyone wanted to say, hi, there's about 50 or 60 of us. We're intergenerational. You'll see in our films, it's like kids, like before they can talk, they're in it. So it's also this great, it's like collective practice is such a fantastic thing. And
because it's a mode of life. And when you're collective, you work against this like crazy white idea that we can all seal ourselves in and own ourselves and own something, and then you're stealing, you know, you kind of work against that. And so that's the third thing everyone wanted me to say. But thank you, and bravo to y'all for a great prize and I just thought a fantastic film. I just thought, wow. You know, I shared the link with everyone. Everyone was like, wow, same. Reminded them of, like, you know, not that long ago and today in a nicer form, you know. Thank you, Elizabeth. I also enjoy how do you also make a member of your team, not just people, also nature, the objects, the animals, the spirits as a part of the storytelling, which is also amazing. I enjoy it. And I should also just say, along with Isael and Sueli, we don't have scripts either. We have basic ideas. Someone comes up with this basic story, but then it's beautiful. It's ad-libbed, it's collectively staged and processed. That's great. Thank you for sharing that process. For the next question and the next intervention that we're asking back to Sueli and to our compañeros in Brazil, in your film, there is also a recount of various types of violence that the communities go through. Dispossession, structural inequality, and racism are named. Why it is important to narrate the extermination against indigenous peoples, especially in these times of climate crisis? Isael, Sueli? Porque, assim, quando nós vemos, né, que próximo à cidade, né, nós recebemos muito preconceito, não só por a morte, né, ela causa várias mortes através da violência, do preconceito. E aí vem o local onde que as pessoas são atropeladas, as pessoas que são mortes, crueldade também. E lá, né, como eu tinha falado antes, porque a cidade próxima, ela já faz parte da história, ela já faz parte, quando era o lugar onde que era a reserva indígena. Aí, o não índio, ele sabe que o território onde que teve a cidade foi o local onde que era a aldeia indígena. E hoje, onde que o indígena vai, só porque uma lâmpada, eu sinto por mim, né? Porque uma lâmpada, ela sendo aquele, o cara querendo ter agressões contra aquela pessoa, né? Que foi lá tirando a lâmpada, não sei como, acho que ele quebrou, né? E aí ele começa a querer ter a violência contra o índio, né? Aí o que eu achei errado, muitas vidas, né, que já se perderam ali dentro da cidade, e ele brigar por causa de uma lâmpada, sendo que nós indígenas não estamos brigando por causa das mortes que já aconteceu. Aí, para mim, o que eu senti, né, que o cara fala, né, por causa de uma lâmpada, eu falei, muitas vidas, né, se perderam. E porque uma lâmpada, a gente poderia muito bem comprar outra lâmpada, uma lâmpada só, entendeu? Comecei a falar com ele, né? Para poder ele saber, né? Que não é bem assim, entendeu? E aí, muito lugar ali, o lugar onde que se mostraram, aqui faleceu a tal pessoa, aqui o lugar onde que morreu essa pessoa, aqui morreu esse pajé aqui. E na porta onde que ele estava brigando, o lugar onde que, pertinho onde que ele estava criando confusão, o lugar onde que morreu o índio, né? E aí foi por isso que eu comecei a explicar a verdade para ele, né? E o que eu senti também,
que a terra, onde que o local, onde que teve, fala cafabatia, né, o cipó, né, onde que os mais velhos brincavam, né, lá, né, acabaram, o lugar onde que teve vários mamão, né, do mato, lá foi tirado tudo, né, e ali, né, era história, eu só conhecia pelo canto, porque como eu morava na outra aldeia, não tinha oportunidade de ir lá ver, porque é água boa, Pradim, e hoje nós morávamos em Aldeia Verde. Aí, quando nós fomos lá nesse lugar, né, onde que a terra, o lugar antigo do nosso povo, Maxakali, quando a gente veio, o vaqueiro fala, né? Não, vocês veem, vocês pegaram autorização para vocês entrar aqui, né? Sendo que a terra, nós poderíamos muito bem visitar o nosso lugar, né? Só com visita, só com um olhar, né? Não precisava ter autorização. Ele começou. Vários lugares que nós passamos, era impedido nós poder entrar, entendeu? Impedido nós poder contar a história ali, né? Parece que estava incomodando eles. Entendeu? Moto, né? Aparecia moto, impedindo nós poder falar porque que nós estamos ali, entendeu? Era impedido, nós saía correndo para não filmava ali, né? Nós não dava ouvido, nós começávamos a filmar para poder não aparecer aquela cena, né? E eles poderem criar confusão. A gente deixava eles falar, né? E a gente terminava e saía correndo, né? Era assim que estava acontecendo. Bye. Thank you, Isael and Sueli. Do you want to add something, Isael? Acrescentar o fala de Sueli, né? Porque nós somos cineastas, né? Nós somos artistas. Não é fácil esse nosso trabalho, né? Porque Sueli falou, né? Sobre que o cara que falou, né? Que fala assim, foi bem, né? Você chegou aqui, pode filmar tudo aqui, porque o índio que tirou lâmpada, pode filmar e mostrar para a FUNAI. FUNAI tem que tomar providência, né? Resolver, para não indígena não pode dormir aqui na rua, né? Mas mataram muito indígena, né? Aldeia Pradim matou 7, né? Pessoas dentro da cidade, né? Batinga, dividida a Bahia. Aí nós foi ali, onde matou meu parente, o meu parente que mora aldeia Pradim, Pajé, mostrando o lugar onde atropelou, onde matou, né? E tem um pé de manga, fruta. Aí, onde o pessoal passa, eles pegando manga, fruta, né? Aí, tirando o fio e amarrou o padrão, né? Amarrou o padrão, né? Para matar qualquer pessoa. Aí matou meu primo, né? Meu primo chegou e pegou o padrão, né? E não soltou, né? E queimou tudo, né? E morreu. Aí nós filmamos tudo, né? Aí sempre que nós estamos morrendo em cima da nossa território, né? Preconceito, né? Discriminação, né? E também tem maioria, todo filho de fazendeiro é médico, trabalha no hospital, né? Tem enfermagem, né? Tudo é parente do fazendeiro, né? Quando a gente vai levar pessoa doença indígena, vai demorar a atender, não vai dar assistência mais rápido também, né? Porque é muito complicado sobre política, né? Aí esse é muito preconceito, discriminação, né? Quando levou meu parente no hospital, tem médico, né? Demorou
demoro demais, né, para atender meu parente, né? Por isso que nós estamos assim, não é, parece para não índio, nós estamos, não é gente, né? Mas nós somos ser humano, né? Quem descobriu a terra foi nós, né? Antigamente, né? É muito, eu falei para a Sueli, nós somos cineastas, né? Nós estamos querendo filmar coisas importantes, mostrar coisas importantes para a escola. Não é nós vamos mostrar coisas ruins, né? Porque tem vários jornalistas, né? Tem muito jornal mostrando coisas importantes também, né? Por isso que nós estamos aqui, né? Eu Sueli, nós vamos continuando fazendo o nosso trabalho, mostrando para o Brasil todo, né? Reconhecer o nosso trabalho, reconhecer tem povo indígena Maxakali na cidade, né? Onde tem aldeia e tem cidade perto da aldeia, maioria, né? É preconceito, né? Sobre do cartão e também Bolsa Família, né? O comerciante pega cartões de indígena, aí quando vai comprando coisa, mas não é o preço de alimento também, né? Eles estão destruindo, eles estão roubando, né? O nosso parente lá na aldeia Pradinha, Água Boa. Aqui, Ladainha, não tem, né? Porque aqui tudo organizando, né? Com a prefeitura também, né? Tá um ano retrasado, né? Estava organizando a prefeitura, né? E comerciante não quer pegar o cartão aqui, Ladainha. E menos preconceito que é o que nós tá aqui hoje, né? No município de Ladainha, né? Mas lá é mais violento, né? Complicado também, porque nosso parente, né, deixa cartão na mão dele. Quando vai pegar de volta, não devolve não, vai te segurar o cartão. Aí mesmo assim também faz empréstimo também no nome de meu parente, né? No Banco Brasil, né? Qualquer banco leva meu parente, faz empréstimo e pega metade de dinheiro dele, né? E tem muito carro também, né? Vende, aluga carro para ele, sempre está comprando, né? Mas ele é alugado, né? Enganando meu povo, parente, né? Do Pradinho Boa. Aí, quando eles vão querer pegar o carro, vai voltar e pega o carro dentro da aldeia e manda outro amigo dele pegar carro na mão de indígena e não devolve, e vai passar para outro indígena, vai vender para outro indígena sem documentação do carro também, estão vendendo para o povo indígena. Nós estamos sofrendo, sempre que nós estamos assim, né? Sofrendo, né? Precisa apoio também, né? Porque nós precisa apoio, porque Sueli não vai, né? Lá na aldeia na cidade de Santa Fernandina, Bertópolis, porque Sueli não pode passar na cidade, está com medo de cidade, né? Porque é muito roubo lá. Por isso que nós temos que evitar, né? Passar na aldeia Pradinha, visitar, mas nós não vamos ficar dentro da cidade, né? Muito tempo, né? Nós vamos passar direto para a aldeia, porque nós estamos, assim, preocupados, né? Porque nós não sabemos, né? Não índio, né? Porque índio, não índio é diferente, né? Faz maldade, né? Manda outro, né? Matar indígena. E também é muito difícil, né? Nós sair para nós levar o documento para o governo, porque o governo não quer receber nós, né? O governo não quer ouvir o nosso povo indígena, Maxakali.
Nós queremos conversar com o governo, mas não quer ouvir nós, não quer receber nós, entendeu? Precisa nós falar, ter representante do povo Maxakali. Nós queremos, tem que ter um representante, né? Vai levar a nossa palavra para o governo, leva documento, né? Para o governo, mas o governo não quer saber de nada do povo Maxakali. A gente está querendo, eu vou fazer o canto, né? Com uma Sueli, para nós pedir o nosso Nhami, né? O nosso ritual, né? Porque sempre que nós estamos saindo, o nosso ritual vai acompanhar nós, né? Porque hoje eu estou aqui falando sobre o território, rituais, né? O Nhami está aqui, o meu espiritual está aqui. Quando eu sair viajar, o meu Nhami tem que acompanhar nós. Não anda sozinho, não. Por isso que hoje nós estamos aqui, nós temos que agradecer vocês também, o nosso Nhami, né, pelo convite. Aí nós vamos, no final, né, a gente vai fazer o canto, né, para o nosso Nhami vai acompanhar o nosso debate. E também, né, Thank you, Isael and Sueli. Mas eu quero falar um pouquinho, porque o nosso terra está vivo, né? Porque terra é muito importante para o povo Maxakali, né? Porque a mãe terra, porque terra cria indígena, né? Se não tem terra, nós não tem povo indígena. Por isso que nós temos que lutar, porque a nossa mãe velha, todos os pais falam assim. Antigamente, né, chegamos branco, né, querendo matar nós todos. Aí fala assim, estão reunindo para escolher a terra ou língua, ou cultura. Aí eles estão resolvendo escolher a nossa língua e canto, e saiu, né? E deixou terra para não índio, né? Eles estão, se escolher a terra, não existe Maxakali, vai acabar Maxakali, mata tudo. Aí eles estão com medo de sair e pegou só seu canto, língua, pintura, cultura e fugiu, né? Aí não índio tomaram a terra dele, né? Por isso que a nossa canto está vivo hoje, né? E nós queremos não índio tem que devolver terra para nós, né? Vai, obrigado. Thank you, Isael and Sueli, for your participation. It's powerful, and we're waiting so we can hear you singing. I'm going to go with Elizabeth. I want first to let everybody, the audience, that we are taking 10 more minutes so we can listen to Elizabeth's experience also and listen to the amazing chant that our compañeros are going to share. So please stay. We wanted to say that, well, also as our compañeros talk about the extermination, genocide, land stealing, in your films, Elizabeth, an important element that I also found is the conversation with the past, remembering the ancestors. Why does the past inform the present and the future? Why it is important from the perspectives of Indigenous peoples to talk about the ancestral memory in your films? There you go. One of the interesting
things for everyone when we started moving with our films into various, especially non-Indigenous spaces, was a certain way in which people framed the time of the ancestors, that, you know, everyone was like, what? Because the ancestors, especially really non-Indigenous audiences, kept putting the ancestors and the ancestral in the past, right? And the future, it was as if people were always moving away from the ancestors. And so, you know, a number of, you know, depending on who's, you know, we travel around in different groups, and depending on who was there, like Angelina Lewis, who's one of the like 40-year-old members, finally said, you know, it's not past, present, future. This is not how it is. It's the ancestral present. And if we continue to turn toward and strengthen the obligations between us and our ancestors, then we all go forward in a specific form, right? The human form and the ancestral geography and presence. And if we somehow turn away from each other, we're still going to go forward, but in a very different form, a form the ancestors don't want to be in, the land doesn't want to be in, we don't want to be in. And so I think it's a great and important question. And the way in which Angie talks about it, or Rex, or G, you know, like everyone talks about it, is this tense of the ancestor has to be like completely shot, or the Indigenous members are always going to be being measured by, are you more or less close to the past, right? Are you more or less authentic? And all the films are like, are you joking me? That's not how, it's an ongoing sedimentation of relations, right? That either you work together to maintain in one shape, or you're working together to let go. And I just thought our colleagues' film was amazing that way, because of course that's what it's talking about. It's like the ancestor is still there, but the ecological transformations wrought by settler invasion are really profound. That doesn't mean the ancestors are gone, but now we're all struggling in a very differently formed world together. And how to help the ancestors reform that world. It was very powerful when it's like, we want to do our chants so that we can help our ancestors bring the trees back and the tapirs back and everything back. I just thought, wow, that's so spot on with Karrabing. So I think that's one of the really important things that cuts through all our films. And the ones in Sheffield, it's also Karrabing films, and everybody in there always want to say, look, you can't, this isn't like this white imaginary in which you can just erase what you did and walk away and then it can all go back to normal. No, you fucked it up. And the question is, how do we go forward fucking it up less, or like doing as much as we can? So when like Rex and in the film, when Rex and Gavin, Rex is like, I used to drink, I used to smoke, I was that kind of book. And all these songs were like composed by the younger people in the collective. So that it was just great. But now I do the old folks ways. And then, you have this moment in which Karrabing wants you to have, and it's like, oh great, he's gonna go back to the old ways and it's back into the purified past. And it's like, no, you go into the bush, what are you running to? A fucking lithium mine, right? And then Rex is like, we're like, we've grown up together. So, we know kind of where something go. And Rex is like, great, what we'll do now in the film, we'll go to Jamba Hill where the old guys used to come and drink. And we go back there and we go back to the past. And of course they're drinking and doing Wonga.
So again, it's not purified, and then they go back again. And so these things are there with us, but it's like how to interrupt white understandings of time and progress, and also that really white ecological thing that's going on now, which is like, oh, we can just do a technological fix and wipe away our harm. And I think Karrabing is like, no, it's much more serious than that. As it's funny, but it's also really serious. So the film we're working on now, and then I'll stop so we can have time for the chant, which is, more important than me blobbing on. We're finishing a zombie movie. And since I'm the only white member of the collective, I play all the horrible, like I'm Jack the racist and Jack the miner, and now I'm Jack the zombie. And it's set in the near ancestral future, in which, this family's doing its, thing. And there's this one zombie like trying to eat the kids or something. And everyone really thinks this is right because there's plastic. There's always going to be that trace of history. But how do you make it less rather than engage in the fantasy of like the white, like we just go back in time? You know what I mean? So great questions. Thank you, Elizabeth. I'll get it. And I can't wait to see that zombie film. really like that kind of. Okay, so before we listen to Isael and Sueli sing, we had been reflecting also how colonization has permeated our communities and has meant the need to imagine and recreate new ways of keeping alive the legacy of our ancestors and grandparents. Our memory revives while new forms and spaces have been devised to sustain the dances, the chants, the gratitude, the ancestral practices. So also the chants, the art, the movies has meant a tool for organization and resistance. And the celebration consolidates community ties, strengthens our identities. So with the principles of reciprocity, allegority, solidarity, joyful resistance. So for you, Isael and Sueli, why the fiesta, why the celebration is also a resistance, why the chanting is also a resistance? So how does your chants have been useful for this joyful resistance? Que nós vamos cantar? Ela quer saber como que o cântico refere nos dias de... Fala de novo. Yes, how celebration, how the parties, the fiesta is a resistance and is part of your community and your identity. Porque a nossa resistência, né, patrimônio é o nosso, minimamente, né, o nosso canto, né, o nosso ritual, né, porque os nossos rituais tem ritual, né, que chama mustego, que cura pessoas doentes. A nossa resistência, né? Porque a gente está querendo registrar também o patrimônio cultural, né? Porque
a nosso nhamis, né, é muito importante para o povo Maxakali. Porque nosso canto, né, ele faz parte do patrimônio, porque ele vem pintura também. Nosso mimanão, né, que é madeira do ritual, né, ele vem, né, que é um patrimônio nosso, quando ele teve, né, algumas agressões, né, também, quando o não índio chegou, né, queria colocar em cima um pano, né, que não fazia parte, né, era assim, que era outra cultura, né, outro fazer nós poder passar, né, para outra cultura, né, que não fazia parte dentro da nossa cultura, mas isso, né, nosso povo foi muito resistência, que ele preservou seu canto e saiu fugindo. E hoje, né, tem homenagem, né, que esse pano, né, foi colocado em cima para poder tirar a nossa cultura. E aí, para nós poder aceitar aquilo que não era da nosso nhamin, era outro que tirava o nosso nhamin. Aí nós pegamos, meu povo Maxakali, antigamente, só homenageou. Gavião, né, fala assim, quando tirou esse pano, ele colocou dentro do canto, que esse canto faz parte da história, o símbolo, que é um símbolo porque ele fez parte da violência contra nós indígenas, quando colocaram, contra roupa, contra minado, contra essa bandeira, eu não quero citar, né, porque eu acho que colocar em cima dessa bandeira de nhamin, que é uma madeira, né, que vem todo escrito, mimanão, né, esse ritual, né, muito forte, né, do gavião. Quando o gavião perdeu todas as suas madeiras também, que perdeu todas as madeiras, onde que ele dormia, onde que ele caçava, vinha, pousava. Isso, né, também ficou dentro da nossa história, quando o gavião não teve mais lugar, gavião rei, aquele gavião grande. E hoje, né, nós vimos, pajé viu miando também, na época, violência contra nós e contra nossos bichos também. Aí tem canto também para poder registrar. E isso ficou dentro dos cantos do gavião. Aí nós vamos fazer esse quando que colocar essa bandeira contra a nossa madeira, o canto, e quando o gavião pede sua folha verde de volta. Pode cantar? Cantar? Yes. Yes, please. Mi chơi cô bò chị, mi chơi cô bò, mong mong đi chơi na lô, mi chơi cô bò chị, mi chơi cô bò chị, mong mong đi chơi na lô, mi chơi cô bò chị, mi chơi cô bò chị. Mi chơi cô bò chị, mi chơi cô bò, ôi hey giờ mi chơi cô bò chị, mi chơi cô bò chị, môn môn đi chơi đâu mi chơi cô bò chị, mi chơi cô bò chị, môn môn đi chơi đâu mi chơi cô bò chị, mi chơi cô bò chị, mi chơi cô bò chị, mi
vô baby chiều để mô mô có tàu baby chiều mô 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 có tàu baby chiều mô ý mô mô có tàu vô baby chiều để mô mô có tàu vô baby chiều mô mô tàu baby chiều mô ý baby chiều mô baby chiều ôi ơi mô mô có tàu mô baby chiều để mô mô có tàu baby chiều mô mô có tàu baby chiều mô mô có tàu baby chiều để mô mô có tàu baby chiều mô mô có tàu baby chiều mô baby chiều baby chiều hơi bù tu có chơi chiều tu có chơi mỹ mô nào để tu có chơi chiều mỹ mô nào để miêu nhị chơi ông nào tu có chơi chiều miêu nhị chơi ông nào tu có chơi miêu nhị chơi ông nào mỹ mô nào để tu có chơi chiều mỹ mô nào để miêu nhị chơi ông nào tu có chơi chiều miêu nhị chơi ông nào tu có chơi miêu nhị chơi ông nào tu có chơi miêu nhị chơi ôi ơi tu có chơi chiều miêu nhị chơi ông nào mỹ mô nào để tu có chơi chiều mỹ mô nào để miêu nhị chơi ông nào tu có chơi chiều miêu nhị chơi ông nào tu có chơi miêu nhị chơi ông nào mỹ mô nào để tu có chơi chiều mỹ mô nào để miêu nhị chơi ông nào tu có chơi chiều miêu nhị chơi ông nào tu có chơi miêu nhị chơi ông nào tu có chơi miêu nhị chơi ông hơi bù. Muito obrigado, companheiros. Thank you, Elizabeth, Isael, and Sueli. Thank you for this amazing chant. We are also joining from this panel to demand and ask the Marcasao Ja. So thanks to the festival. Thank you. Thanks for the festival for holding this space for us. Storytelling help us to tell the present. It's a tool of resistance. Resistance is not just supporting everything, it's creating something new. And I hope these stories that postpone the end of the world are still being told by these amazing collectives. And I was really glad and honored to be part of this conversation. So thank you very much. And I give it back to Jamie. Thank you, Andrea. Thank you, Isael. Thank you, Sueli. Thank you, Elizabeth. Thank you. Yeah, nothing King more. Maltio Chick Chicket. Obrigada a vocês. Vai checar. Muito obrigado.